Olá, turma do quarto ano! Bem-vinda, querida aluna Beatriz! Na aula de hoje, nós vamos rever medidas de comprimento, de massa, de tempo e de capacidade. Então, vamos à nossa explicação. Você já pensou em um mundo sem unidades de medida? Vamos pensar um pouquinho? Se eu tivesse que comprar uma porção de carne, mas não tivesse nada para pesar. Ou se eu tivesse que comprar uma certa quantidade de corda, mas eu nem sei que tamanho tem esse rolo, nem como medir a quantidade que eu quero. Ou aquela aula, preciso saber quanto tempo falta para acabar, mas se eu não tiver nenhum instrumento para medir o tempo? A minha mãe me mandou no mercado comprar 2 garrafas de suco, mas quando eu cheguei lá, eu encontrei 2 garrafas de tamanho diferentes. E agora, o que fazer se eu não sei quanto tem em cada garrafa? Perceberam o quanto seria complicado a nossa vida sem unidades para medir as coisas? Bom, grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida, como por exemplo a massa, o tempo ou o comprimento. Mas mais importante do que as grandezas físicas são as unidades que eu vou usar para essas medidas. Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações. Bom, vamos ver algumas medidas. Você já mediu alguma coisa usando o seu palmo? Ou usando o seu pé? Ou usando a sua polegada? Ou ainda usando a distância entre seus braços? Aposto que sim. Mas vamos imaginar que eu vou medir a parede da sala de aula usando o meu pé. E depois vou pedir para cada aluno medir a mesma parede usando os seus pés. Vocês acham que o resultado será igualzinho para todos? Claro que não, né? Porque cada pessoa tem um pé diferente, tem um tamanho de pé diferente. Até nós mesmo, com o passar do tempo, nosso pé também muda de tamanho. Então, essa unidade de medida não seria muito confiável, não é mesmo? Vamos ver, então, um pouco de história. Há cerca de 4.000 anos atrás, os egípcios utilizavam o cúbito como unidade de medida padrão de comprimento. Cúbito é a distância entre o cotovelo até a ponta do dedo do meio, e eles usavam essa medida baseada no faraó. Porém, nós teríamos aqui o mesmo problema que nós tivemos com o nosso pé para medir a sala de aula. Cada faraó tem um cúbito diferente. Então, com o passar do tempo, muitos outros povos acabaram desenvolvendo seus próprios sistemas de medidas. Muitos desses sistemas foram baseados nos babilônios, foram baseados nos egípcios, nos gregos e até nos romanos. O problema é que os povos começaram a fazer negócios uns com os outros, e aí perceberam que sistemas diferentes complicariam as transações comerciais. E foi nesse momento que eles perceberam que eles precisariam de um sistema de medidas padrão. Então, em 1791, surgiu o Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de SI. E aí eles adotaram uma medida padrão para cada uma das grandezas. Por exemplo, o comprimento teria como unidade padrão o metro. A massa teria como unidade padrão o quilograma. O tempo teria como unidade padrão os segundos e a capacidade, a unidade padrão seria o litro.
E essas unidades seriam utilizadas em todo o mundo, para que não tivesse mais prejuízo nas relações comerciais. Bom, mas o que eu uso para medir cada uma dessas grandezas? Vamos ver então? O comprimento é a distância entre dois pontos. Qual instrumento uso para medir? Para medir comprimento, nós podemos usar muitos instrumentos. Vamos ver alguns. Eu posso usar a régua, posso usar uma trena, posso usar uma fita métrica, posso usar um metro, é muito utilizado pelos pedreiros, esse metro de madeira. Posso utilizar um paquímetro, que ele é utilizado em medidas com maior precisão, entre muitos outros instrumentos. Massa. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Como que eu faço para medir? Eu posso usar uma balança, dessas antigas que tem os dois pratos e eles têm que se equilibrar. Eu posso usar uma balança de ponteiro, posso usar uma balança digital. Tem aquelas balanças que a gente tem em casa para medir o nosso peso. E tem ainda aquelas balanças que são utilizadas nas estradas para medir o peso da carga dos caminhões, entre outros instrumentos. E o tempo? É a duração de um evento. Qual instrumento eu uso para medir? Posso usar um relógio de parede, posso usar um relógio de pulso, posso usar um cronômetro, posso usar uma ampulheta, entre outros instrumentos. Capacidade. São usados para definir o volume no interior de um recipiente. Qual instrumento eu uso para medir a capacidade? Tem aquelas jarras graduadas que a gente utiliza em casa. Nos postos de combustível, aquelas bombas por onde passa o combustível também tem um sistema que mede a quantidade de combustível que passou pela bomba. E ainda temos em casa aquele relógio da Sabesp que mede o consumo de água que tivemos ao longo do mês. Então, esses são alguns instrumentos para medir capacidade. Agora vamos às atividades. No livro de matemática, páginas 246, 247, 248, 249 e 250. Vamos começar pela página 246. Número 1. As medidas do desenho estão reduzidas. Observe as medidas na régua e complete a tabela. Então, Bia, você vai pegar a régua e vai estar medindo cada figura aqui e registrando a medida em centímetros e a medida em milímetros. Lembrando que milímetro é 10 vezes o centímetro, ok? Número 2. Além da régua, há outros instrumentos utilizados para medir comprimentos. Pesquise para descobrir o nome dos instrumentos. Vários deles foram mostrados na aula. Então, você vai escrever o nome, ok? Número 3. Para medir 1 centímetro, o comprimento de uma fita, Juliana fez assim. Qual foi o engano dela? Como ela deveria ter procedido? Agora na página 247. Os relógios indicam que a que horas começou e a que horas terminou cada atividade. Quanto tempo cada uma durou? Número 2. Os alunos da classe de Lucas foram ao parque de diversões. Veja nos relógios a hora em que chegaram ao parque e a hora em que saíram de lá. Ok? Durante quantas horas os alunos ficaram no parque? Número 3. Observe um calendário e escreva os nomes dos meses que têm 30 dias. B. O nome dos meses que tem 31 dias. C. O número de dias que pode ter o mês de fevereiro. Agora na página 248.
A balança está em equilíbrio. Todas as latas têm a mesma massa. Quantas gramas? A. As 3 latas juntas têm. B. Cada uma lata tem. Ok? Então, você pode perceber que a balança fica em equilíbrio com os pesos. Ou seja, as latas têm o mesmo peso que os pesos que estão na outra bandeja, ok? Número 2. Veja estas duas maneiras de obter 900 gramas usando pesos, ok? Agora, complete a tabela com a quantidade de pesos necessários para obter as massas indicadas, ok? Então, aqui, massa, 900 gramas. Aí você vai marcar quais pesos você vai ter que ter para poder obter 900 gramas. No primeiro. No segundo, 750 gramas. No terceiro, 1 quilo e 100 gramas. No quarto, 1 quilo e 250 gramas. E no último, 2 quilos, ok? Página 249. Observe a capacidade da embalagem de leite ao lado. Sabendo que 1 litro de leite enche 4 copos igual capacidade, qual a capacidade de cada um desses copos? Ok? Número 2. Vovô Mário comprou um aquário bem pequeno. Para enchê-lo, bastam 5 litros de água. Vovô vai enchê-lo usando um copo de 250 ml de capacidade. De quantos copos de água vai precisar? Número 3. Vicente está gripado. O médico receitou-lhe uma dose de 5 ml de xarope de mel, 3 vezes ao dia. Para quantos dias dá um vidro de xarope com 120 ml? Agora na página 250. Houve um tempo que os animais eram muito maiores que os atuais. Eram mamíferos enormes, como o bisão gigante, que vivia no continente americano. Encontre as informações da legenda. Uma medida de A. Massa. B. Capacidade. C. Comprimento. D. Tempo. Número 2. Você já sabe perímetro e a medida do contorno. Meça os lados do quadrado e calcule o perímetro. Número 3. O perímetro de um quadrado é 32 centímetros. Qual a medida dos lados desse quadrado? 4. A sessão de cinema começa às 5 horas e 50 minutos. Quando Alice olhou no relógio da bilheteria, percebeu que estava atrasada e ficou em dúvida. Entrar ou não entrar? A bilheteira disse: apenas do início do filme há 20 minutos de anúncio de outros filmes. Quantos minutos de filme ela perderia caso resolvesse entrar? Então, essas foram as atividades da aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.